rápido possível. A gente não vai entrar, não vai se aprofundar ainda muito na probabilidade, a gente vai ver o mais básico da probabilidade. Mas é um começo que é importante todo mundo entender para que a gente possa depois ver situações mais complicadas e tentar prever coisas, prever acontecimentos. Vamos recapitular rapidinho o que a gente já viu até agora sobre estatística. A gente falou sobre as médias, né, média simples, mediana e moda. Todo mundo lembra disso aqui, tranquilo. Falamos sobre os outliers e os efeitos que os outliers têm nas médias. Os dados enviesados, quando a curva fica puxada ou para a esquerda ou para a direita, né? A gente percebeu que esses valores podem enganar bastante a gente. E aí a gente analisou a amplitude para poder entender melhor uma distribuição. Percebeu a importância da variância. Só que por ela ser um valor exibido ao quadrado, a gente tira a raiz para chegar no desvio padrão. E quando a gente tem distribuições diferentes e a gente quer fazer uma comparação entre as médias dessas distribuições, a gente usa os score. A gente consegue pegar distribuições diferentes, colocar numa única distribuição e então comparar, né? Para lembrar mais fácil, então aqui na mediana a gente deu aquele exemplo do Kung Fu. Lembra do Bolha que foi praticar Kung Fu? Tirou a média, achou que o pessoal tinha a idade dele, mas não tinha. Da moda, ele achou que a idade média das pessoas que faziam aula de dança, né, era 17 anos, mas na verdade eram mães e filhas e tinham duas modas de 3 e 30, então ele se deu mal. Aqui foi naquela parte dos jogos de basquete. E o Z-Score foi quando a gente usou para fazer comparações das performances das pessoas em relação às próprias performances anteriores delas mesmas. Por isso que a gente colocou tudo numa única distribuição. Então, só para dar uma refrescada, o que a gente vai ver hoje? A probabilidade, uma introdução, probabilidade condicional reversa, né, que é o teorema de Bayes, e eventos dependentes e independentes. Basicamente isso. Então imagina que a gente precisa medir as chances de algum evento determinado acontecer. O Lindola, por exemplo, sempre quis saber qual a chance de ganhar na loteria. E para isso a gente usa então a probabilidade. A probabilidade é medida numa escala de 0 a 1. O menor valor é 0. Quando um evento é impossível de acontecer, é 0. Certo? Quando eu jogar uma moeda, qual a probabilidade de cair nem de um lado nem de outro, nem dar cara nem coroa? Então é 0. Não tem como ser outra coisa. Certo? Se eu jogar um dado, qual a probabilidade de cair 7? Número 7. É 0. Não existe. Não há essa probabilidade. E quando é certeza que o evento vai acontecer, aí é 1. Certo? Se eu jogar um dado, qual é a chance de cair um número par ou ímpar? É 1. Não tem como cair em nenhuma outra coisa. Certo? E como é que a gente calcula isso? Então a probabilidade de alguma coisa, por exemplo, um evento A, certo? Ela é igual ao número de formas de se obter o evento A dividido pelo número de possíveis saídas. Vamos ver como é que isso funcionaria melhor. Para a gente enxergar essas coisas da probabilidade, a gente usa o chamado diagrama de Venn. Então, basicamente, a probabilidade é representada de algum evento por um círculo, tá? E do lado de fora seria o não A, certo? Que é o A', que é o contrário. Então, imagine que a gente vai jogar um dado e a gente quer saber qual a probabilidade de cair o número 3. Sendo que o dado tem 6 lados, vai de 1 a 6. Então eu tenho uma chance de acontecer o evento A e eu tenho 5 chances de o evento A não acontecer. Então isso aqui é uma representação gráfica para a gente conseguir entender isso. E sempre o evento A mais o evento A', que é o não A, vai ser igual a 1, que é a totalidade das possibilidades. Certo? Eu tenho 100% de chance de tirar 3 ou um dos outros 5 números que não seja 3 quando eu jogar um dado. Então como é que eu calculo isso? A probabilidade de 3 é igual a uma chance dentro de 6 oportunidades, certo? Que vai dar 16%. E se eu quisesse calcular a probabilidade de sair um número par? Então seria 3 oportunidades de sair um número par, certo? 2, 4 e 6, que vai dar 50% de chance de tirar esse número. Moleza, né? Imagina então que a gente quer entender um pouquinho da roleta. A gente tem uma roleta aqui que tem 18 números, casas pretas, 18 vermelhas e uma verde. A gente quer saber qual a probabilidade de cair no verde. Então eu tenho uma chance em 37, certo? Que vai me dar 2,7%. Então a probabilidade de eu perder nesse caso, né,
é muito maior que a probabilidade de eu ganhar. Se ganhar, para mim, representa tirar lá o número verde na roleta. Só que a probabilidade, ela é só um indicador, ela não é certeza. Então, por menor que a probabilidade seja, não significa que você não pode ser um sortudo de jogar na roleta e tirar o verde. A sua chance é super pequena, mas você pode acertar. Beleza? Mesmo pouco provável, o evento pode acontecer. Então aqui tem a probabilidade, né, de todas as coisas, então do verde, do preto e do vermelho, como é o mesmo número de casas, são iguais, tá? E a probabilidade do não vermelho, então quando eu quero saber a probabilidade de uma coisa não acontecer, se eu já sei qual a probabilidade dessa coisa acontecer, é só eu tirar 1 dessa coisa. Então a probabilidade está sempre entre 0 e 1, então 1 menos a probabilidade do vermelho é igual a 1 menos 0,48648, que vai dar igual a 51% de chance de eu tirar alguma coisa que não seja vermelho. Pode ser preto ou verde, tá? Como a gente sabe todas as probabilidades aqui, ficou fácil. Só que às vezes a gente sabe uma probabilidade e não sabe a outra. E aí, com essas fórmulas matemáticas, a gente consegue obter dados melhores. Olha o diagrama de Venn como é que fica então. 18 oportunidades de preto, 18 de vermelho, eu poderia dizer uma de verde, ou um que não é nem preto nem vermelho, né? Tanto faz aí a representação, daria a mesma coisa. E eu posso ter eventos que são mutuamente exclusivos ou que não são, tá? Olha só, quando for preto, dá para ser vermelho? Não dá, por isso que eu represento assim fora. Mas eu posso ter um número que ele é tanto preto quanto ímpar, certo? Então eu tenho uma intersecção aqui nesses dois conjuntos, né? E tem 10 oportunidades que eu tenho dentre a soma dessas 16 aqui, que pode acontecer de ser tanto preto como ímpar. Eu tenho 12 chances de não ser nem preto nem ímpar, ser qualquer outra coisa. Tá? Quando a gente faz soma de probabilidade, a gente pode somar a probabilidade. Qual a probabilidade de ser preto e vermelho? Qual a probabilidade de ser preto e ímpar? Aí eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu somar 18 mais 18, aqui vai dar 36, né? Só que na verdade a probabilidade não seria correta calcular dessa maneira, porque eu tenho uma intersecção aqui. Então aí que eu tenho que tomar cuidado. Então olha só, a gente chama essa adição, né, ou esse ou, de união, né, que a gente vê lá em conjuntos. Como no caso esses aqui são mutuamente exclusivos, eu coloquei aqui um menos da intersecção, né, claro, porque não se aplica. Então vai dar, né, a probabilidade de um mais a do outro, que vai dar 36 de 37 aqui, certo? 97% de obter um dos dois. Agora, se eu olhar o par, o preto e ímpar, aí eu tenho que lembrar de tirar aqui a intersecção, porque ela aparece duas vezes. Então eu tiro uma vez e fica tudo certo. Beleza? Então aqui ó, deu 18, né, da probabilidade de ser preto, mais 18 da probabilidade de ser ímpar, menos 10 que é a intersecção. Então eu tenho 70% de chance de tirar um número que seja ou preto ou ímpar. Tá? E eu tenho também a probabilidade condicional, que é um pouquinho diferente das outras. Se você já sabe que a bola caiu numa casa preta, qual a probabilidade de ela ser ímpar? Aí muda um pouquinho de figura, porque quando você está perguntando assim, qual a probabilidade de ser preta ou ímpar? Você não sabe ainda que caiu na casa preta, você quer saber no geral. Agora, se você sabe que ela já caiu na casa preta, qual é a probabilidade de ela ser ímpar? Também dá pra gente calcular isso, tá? É o que a gente chama de... é o que a gente usa esse pipe. Então seria assim, né? Qual a probabilidade de A, dado que B já aconteceu? Então, a probabilidade de A, dado que B já aconteceu, matematicamente é representado por a intersecção de A e B dividido pela probabilidade de B. Então, se eu já sei que a bola caiu na casa preta, a probabilidade de ela ser ímpar é de 55%. Beleza? Então, A pipe B seria obter A dado que B já ocorreu, e B pipe A seria obter B dado que A já ocorreu. Beleza? E essas coisas são diferentes. Se eu falar para você assim, ó, a bola caiu na casa preta, qual a probabilidade de ser ímpar? É uma coisa. Se eu falar para você, a casa que a bola caiu é ímpar, qual a probabilidade de ela ser preta? É diferente. Essa
essa árvore de probabilidade representa um pouco como isso funciona. Então aqui, né, esse ponto central seria o total, daria 1 aqui, que seria 37 e 37. E eu começo a fazer um espectro disso, começo a quebrar. Então eu tenho 18 e 37 ser vermelho, 18 e 37 ser preto e 1 e 37 ser verde. E aí se eu quebrar aqui, ó, dessas 18, eu tenho 10 chances de ser par e 8 de ser ímpar. 10 chances de ser par e preta e 10 chances de ser ímpar e preta. Perfeito? Maneira de representar as probabilidades aí, né? E aqui então eu tenho B e não B, né? É uma maneira de a gente usar genericamente como que se representa essa árvore. E aqui eu tenho o A e não A dado que B. Perfeito? Eu tenho o A e não A dado que não B. E aí aqui tem algumas fórmulas matemáticas, só para vocês terem uma ideia de como que calcula cada coisa. Então, se eu quero saber isso aqui, eu calculo dessa maneira. Se eu quero saber isso aqui, eu calculo dessa maneira. Se eu quero saber isso aqui, calculo dessa maneira. Tá? E se eu quero saber os dois juntos aqui, eu calculo dessa maneira. Tá bom? Não vou meter muito as fórmulas, porque eu sei que vocês vão decorar isso mesmo, né? Não adianta muito. Beleza. Mas só para vocês saberem que existe. E os eventos, então, como vocês devem ter percebido, podem ser dependentes ou independentes. Então é basicamente o seguinte. O B está falando para o A aqui. Eu não sou diferente quando eu estou com você. Porque quando a gente tem uma intersecção, um evento vai influenciar o acontecimento do outro. Então, eu posso falar que um evento é dependente quando a probabilidade de A é diferente da probabilidade de A, dado que B aconteceu. Se quando B acontece, a probabilidade de A muda, significa que um depende do outro. Certo? Agora, se quando B acontece, a probabilidade de A continua a mesma, significa que um evento não depende em nada do outro. Tá certo? Então é muito mais fácil a gente trabalhar com eventos independentes. E aí tem mais essa fórmula aqui para a gente conseguir descobrir coisas na probabilidade. Certo? A gente consegue calcular, por exemplo, qual a probabilidade da bola cair 2 vezes na casa preta da roleta. Para a gente terminar, tem um exemplo legal aqui que dá para a gente ter uma noção. Imagina que numa escola com 60% de meninos e 40% de meninas, certo? Tem mais menino que menina. As meninas elas usam tanto calças como saias, em números iguais. Então, 50% cada um, calças e saias. Todos os meninos usam somente calças, o menino não usa saia. E aí o bolha vê uma estudante à distância e vê que está usando calças. Qual a probabilidade, então, de esse estudante que o bolha viu à distância ser uma menina? Então, ele sabe que 60% é menina, 40%, 60% é menino, 40% é menina. E sabe que os meninos usam só calças, mas que as meninas usam saias e calças. Ele quer saber qual a probabilidade do estudante que ele viu de longe ser uma menina. E aí, então, nesse caso, vai cair nessa situação. Até agora a gente encontrou A dado que B em uma árvore de probabilidade que a gente já conhecia. Nesse caso, a gente não conhece a árvore toda. E aí tem o teorema de Bayes, que é esse aqui, que pode ajudar a encontrar a probabilidade desse tipo de situação. Então, o que a gente quer é isso aqui, descobrir essas duas probabilidades, né? Se B é calças e A é menina. Então, calça, não calça, né? Seria calça e saia, nesse caso. Legal. Então, a probabilidade de estudante ser menina dado que está usando calças. A dado que B. Então, se a gente sabe que tem 40% de meninas, então 40%, né? E a gente sabe que, então, se é uma menina, qual a probabilidade de estar usando calça? 50%. A gente viu isso aqui lá. Então, a gente tem qual a probabilidade de B dado que A. Então, a gente sabe que 50% das garotas e 100% dos garotos vestem calças. Então, 50%, né, que é a chance de estar usando calça, vezes 40%, que é a quantidade de meninas, mais 100% de chance dos meninos estarem usando calças, que dá 80% aqui, certo? E aí com essa forma, então, eu vou calcular o A dado que B aqui, certo? E eu vou conseguir chegar no final que eu tenho 25% de chance do estudante que o bolha viu ser uma menina. Então é melhor não arriscar. É isso aí, pessoal.
Obrigado.